Olá pessoal, boa tarde a todos. Agora esta aula é exclusivamente para o sexto ano, porque a partir de agora, no sexto ano, nós iremos começar com as explicações a partir do livro, tá bom pessoal? É importante que vocês tomem posse aí do livro com a escola, para que vocês possam estar fazendo as atividades. De qualquer forma, essas atividades aqui dessa aula 4, que nós agora vamos partir para Matemática 2, né? Nossa quarta aula, sempre uma aula de Matemática 2, é importante que vocês tenham um livro, mas eu vou tentar colocar uma imagem das questões no grupo, tá bom? Para que vocês também possam ter acesso, as pessoas que não têm o livro, né? Possam ter acesso. A vantagem de quem tem um livro é que vai poder voltar umas páginas do livro, e vão poder pesquisar caso tenha alguma dúvida, tá bom? Então, nossa quarta aula e última aula da semana, né? Hoje. E vamos lá, né? Nós vamos ver 2 capítulos aqui de uma vez. Como é só uma aula, a gente não pode estar aqui fazendo o mínimo possível. Nós temos que fazer o melhor que nós podemos para a gente poder conseguir cumprir o nosso plano, né? Então, capítulo 1 e capítulo 2 do livro. Não me lembro aqui a página, deixa eu tentar ver aqui. A página onde você vai começar a ver é a página 78. Começa na página 78, tá certo? Então, a partir da página 78, você vai ter esses capítulos, tá bom? Então, a gente vai iniciar nossa aula com a frase que a gente costuma aqui iniciar nossas aulas, né, gente? E aí nós temos essa frase de Thomas Edison, que ficou muito conhecido por descobrir a energia elétrica, a luz, melhor dizendo, né? Questão de produzir a luz, entre outras invenções ou criações, descobertas que ele fez. E ele disse o seguinte, olha, que a genialidade, ela é o seguinte, ela é 1% inspiração, mais 99% transpiração. Então, o que ele quis dizer com isso? Olha, ele está dizendo assim, cara, para você ser um gênio, tu só precisa de 1% de talento, tu só precisa ter 1% de facilidade. E o restante é transpiração. O que é transpiração aqui? Dá a ideia de quê? De movimentação, de esforço, né? Então, Thomas dizia o seguinte, olha, quer ser gênio, tu queres ser um cara que consegue fazer as coisas, então tu vai fazer o seguinte, 1% teu é o teu talento, 1% é o teu talento, e 99% é o teu esforço. Quer dizer, olha aí, olha aqui, gente, olha essa diferença aqui. Não sei se vocês conhecem de porcentagem, mas a porcentagem significa que 100% na matemática é uma coisa toda, uma coisa completa. 100% é uma coisa completa. Então, para tu ser completo, tu precisa ser 100%. Só que, segundo Thomas, a tua genialidade, a tua inteligência só é 1% do teu talento, tá certo? Só 1%. Então, quer dizer, é muito pouco a gente imaginar que eu só preciso de 1% de talento. Quer dizer que eu não preciso gostar muito da matemática, quer dizer que eu não preciso ter nascido para conseguir fazer matemática. Não, ele está dizendo assim, tu pode ter nascido com o mínimo de pensamento na matemática, mas se tu tiver 99% de transpiração, ou seja, se tu tiver 99% de esforço, que é praticamente tudo, aí você vai conseguir, sabe? Muita gente diz que não sabe matemática, né? Que não consegue aprender matemática. E aí eu digo, é verdade, porque para conseguir aprender você tem que estudar. O que as pessoas na verdade querem dizer é que não querem se esforçar para aprender. Isso é que elas querem dizer. Eu não quero me dar o trabalho de sentar e estudar para me aprender matemática. Não, eu prefiro pensar que eu não sei e isso é motivo para ele dizer assim, não consigo fazer. E aí ele é mais cômodo na vida dele
né? Então, quando eu penso aqui 99% de transpiração, eu imagino você não sabendo de matemática, não gostando de matemática, mas sentado estudando matemática. Porque não tem outra maneira de você conseguir aprender. Aí é claro, aí você vai abrir a boca no futuro, eu nunca aprendi matemática. Aí eu te pergunto, e tu alguma vez estudou? E tu realmente se esforçou para isso? E tu realmente dedicou 99% do teu esforço? Ou tu esperou esse por 1% aqui, ó? Porque o que está acontecendo é muita gente esperar por esse 1% para poder ter êxito no seu trabalho, né? Aguardando que esse 1% faça todo o trabalho desses 99%. Então, gente, ou você dedica-se e se esforça, ou você realmente não consegue aprender nada, beleza? Então vamos lá, gente, vamos aqui fazer uma explicação referente a esses dois capítulos aqui do livro, que é o capítulo 1, ponto, reta e plano, e o capítulo 2, falando aqui da reta, tá bom? Tudo isso se inicia na página 78, tá bom? Então quem tem um livro pode rever lá no livro, pode estudar, pode ver informações que eu não vou falar aqui durante essa aula, tá certo? Então vamos lá começar a primeira ideia da geometria. Quando se estuda geometria, gente, tem uma primeira ideia que nós precisamos aprender. A primeira ideia é sobre isso aqui, gente, ó. Isso aqui. Isso aqui na geometria é chamado de ponto. E o ponto é muito visto durante as figuras geométricas, né? Durante toda a parte da geometria. Então, o primeiro entendimento da geometria é o ponto, a reta e o plano. E aqui nós temos o ponto, né? Detalhe para o ponto, gente. O ponto aqui, ele recebe um nome, né? Tá na geometria, você pode nomear o ponto. E o ponto, ele é nomeado por uma letra. Aqui nós temos o ponto. E ele é nomeado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Eu posso dar nome para os pontos usando uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Por exemplo, aqui eu posso dizer que é o ponto A, contanto que eu bote ele de letra maiúscula. Quer dizer, que você escrever com letra maiúscula e letra minúscula faz diferença sim no nome do ponto, da reta e do plano. Tá bom? Ó, por exemplo aqui, outro detalhe do ponto, gente, é que o ponto, ele não tem espessura, ou seja, isso aqui pode ser considerado ponto, ó. Tá certo? Aqui eu vou chamar de ponto M. Ponto M. O ponto pode não ter espessura, gente. Então assim, você, ó, fazer isso aqui, ó, é um ponto. Por exemplo, aqui é o ponto Z, contanto que seja com letra maiúscula, ponto Z. Tá vendo? Eu tenho aqui 3 pontos, não importa a espessura, se ele é mais pequenininho ou se ele é maior, não faz diferença, né? Não tem espessura, tá certo? Então o ponto, ele é representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Muito bem? Então tá aqui o exemplo de ponto, tá certo? Agora o nosso próximo exemplo de ponto, de conhecimento geométrico. Sim, o ponto, a gente, por exemplo, no nosso dia a dia, a gente vê coisas no nosso dia a dia como exemplos de ponto, né? Por exemplo, se você olhar uma mosca na parede, ele pode ser um exemplo de ponto. Por exemplo, um avião no céu, um avião é muito grande, mas no céu ele ele pode ser considerado um ponto, né? Quem está voando olha para baixo, vê as pessoas e cada pessoa pode ser considerada um ponto. No mapa, uma cidade pode ser considerada um ponto, tá certo? Eu estou dando aqui exemplos de ponto do nosso dia a dia. O outro conhecimento é a reta. Vamos já falar um pouquinho mais da reta, porque no capítulo 2 a gente vai fazer aqui o trabalho com a reta. A reta é essa linha que não tem curva. A reta é uma linha que não tem curva. Detalhe para a reta, gente. A reta, ela é infinita. Reta, ela é infinita. Tá certo? Então, detalhe aqui do ponto. Vamos escrever aqui o ponto. Não tem espessura. Foi isso que eu disse. Não tem espessura. E o ponto,
ele também ele é representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. A reta, ela é infinita. Ela não tem fim. Então, na verdade, você não consegue nunca desenhar uma reta na sua vida. Nunca nós vamos conseguir desenhar uma reta. Nós sempre vamos conseguir desenhar um pedaço da reta. Então, eu desenho aqui uma reta, mas eu sei que ela continua para cá e eu sei que ela continua para cá. Ela não tem começo e não tem fim, uma vez que ela é infinita, tá bom? Outro detalhe importante da reta é que a reta, ela é representada por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Então aqui, por exemplo, eu posso chamar de reta R, contanto que eu represente com a letra minúscula, tá bom? E aí eu posso usar qualquer letra do nosso alfabeto. Aí, por exemplo, outro detalhe da reta também é que ele não tem espessura também. Não tem espessura. Como assim, Rodrigo? Então, isso aqui é uma reta, ó. Aqui é considerado uma reta. Tanto quanto essa aqui é considerada uma reta. Não tem espessura a reta. A reta, ela não tem espessura. Aqui eu posso chamar de reta T, por exemplo. Aqui nós temos o ponto A, ponto M, ponto Z. Aqui nós temos a reta R, a reta T. Então, só eu ver uma letra minúscula, eu já sei que está sendo falado de reta, né? Então, tanto faz ser a reta assim como a reta assim, não importa, tudo aqui é reta. E nós temos, por fim, o plano. O plano é onde essas figuras podem ou não estar. Eu posso ter a reta e o ponto dentro de planos. O que é o plano? O plano, normalmente, ele é limitado por um espaço fechado, que pode ser, eu vou desenhar essa figura aqui como um exemplo de plano, mas pode ser qualquer figura. O plano, ele é infinito, ele pode ser infinito. Né? Mas aqui eu tenho um plano fechado, né? Que nós temos um plano fechado. Então, o plano é esse espaço de dentro aqui dessa figura, né? Então, toda figura, o espaço de dentro, eu posso chamar ele de plano. Só tem o detalhe. Ele pode ser infinito. Infinito pode ser. Ele não é infinito. Aqui, por exemplo, ele não é infinito, mas ele pode ser. Tá bom? O detalhe para o plano é que o nome de um plano é uma letra grega. Letra do alfabeto grego, né? Lá dos gregos, da Grécia, né? Letras do alfabeto grego, 2 letras são as mais utilizadas, as mais conhecidas. 2 letras são as mais conhecidas e nós vamos ver essas 2 letras, né? Que é o plano alfa. Aí tem esse símbolozinho aqui, ó. Esse símbolozinho é chamado de alfa. Então nós temos aqui nós temos o plano alfa. Plano alfa, que é uma das letras conhecidas do alfabeto grego, que é esse símbolozinho aqui. Por exemplo, aqui, ó, eu posso ter um plano aqui. O plano, ele não precisa ser nada. Vou botar um círculo aqui como um plano. E aqui normalmente não é um círculo, mas toda figura fechada é. E aqui nós temos, parece um B, mas não é um B. É uma letra grega chamado beta. Beta é o nome desse plano. Não? Então aqui eu tenho o plano beta. O plano, gente, ele é ilimitado. O plano, ele se abre para todas as direções, né? Então eu posso ter, por exemplo, uma reta dentro de um plano, eu posso ter um ponto dentro de um plano, mas também posso ter do lado de fora também, tá certo? Eu posso ter um ponto em cima de uma reta, por exemplo, pertencente a uma reta. Eu posso ter uma reta que esteja contida dentro de um plano, tá certo? Então, esses 3 conhecimentos aqui, gente, eles são básicos para a gente iniciar o conhecimento de geometria. Não se começa geometria sem se saber dessas 3 coisas: do ponto,
da reta e do plano. No livro de vocês, a partir da página 78, não é só na página 68, eu estou dizendo a partir, começa na página 78, vocês vão ver todas essas explicações aqui e ainda mais, coisas que eu não estou dizendo aqui, mas que vocês poderão ver lá, tá bom? Muito bem, entendido isso, aqui nós temos uma explicação referente ao capítulo 1. Nós temos aqui uma explicação referente ao capítulo 1. Agora nós vamos começar uma explicação que está mais referente ao capítulo 2. Vamos falar da reta. Tá certo? Então, vamos começar falando da reta de dois conceitos simples. Dois conceitos que têm que ser considerados para a construção de figuras geométricas, para o entendimento das figuras geométricas. Então aqui, ó, vamos analisar aqui. Eu vou colocar três situações. Situação 1, vou botar aqui um ponto A. Situação 2, eu vou botar aqui 2 pontos. 2 pontos quaisquer, não importa do jeito que eu estou botando. Não importa as posições que eu estou colocando. Estou botando um ponto aqui, 2 pontos aqui, não importa. Vou chamar esse ponto de R.S. Sempre lembrando que é com letra maiúscula. E vou botar uma terceira situação, só para você saber. Vou botar 3 pontos, que não importa. Eu vou botar 3 situações aqui. Eu vou botar 3 pontos assim. E vou botar 3 pontos assim. Então, eu vou chamar esses 3 pontos aqui de X, Y, Z. E aqui eu vou chamar esses 3 pontos de A, B, C. Então, essas 3 situações a partir de agora, ela é um entendimento geométrico. O que nós entendemos aqui? Temos 3 situações. Vamos começar com a primeira aqui. Eu tenho um ponto. Aí a pergunta é o seguinte: quantas retas eu posso passar por esse ponto? Quantas retas eu posso fazer? Quantas retas eu posso desenhar que passe por esse ponto? Então, ó, se vocês notarem, eu posso desenhar uma reta assim, posso desenhar uma reta assim, posso desenhar uma reta. Opa, o celular ia caindo, gente. Muito bem. Vou desenhar assim, posso desenhar uma reta assim, assim. E assim eu posso continuar desenhando. Você está notando que eu posso passar muitas retas por esse ponto. Então, na geometria a gente diz assim, ó, se eu tiver um ponto, eu posso traçar infinitas retas que passam por esse ponto. Infinitas retas podem passar por um ponto só. Reparem que eu só tenho aqui um ponto. Se eu tiver um ponto, isso aqui, gente, é um entendimento para o futuro da geometria, certo? Mais na frente a gente vai precisar entender que por um ponto eu posso ter sim 2 retas passando por ela. 3 retas passando, 5 retas passando. Numa figura como o quadrado, por exemplo. O quadrado, por exemplo, nós temos, ó como a ideia, né? O quadrado é feito de retas, que é esse entendimento aqui. O quadrado em si, ele forma um plano. Cada canto desse é considerado um ponto. Cada canto desse aqui, ó, é considerado um ponto. Que é isso aqui, cada canto desse é um ponto, e essas retas elas são infinitas, então eu posso aumentar essas retas aqui, assim, eu posso aumentar assim, assim. Então vocês notam que por esse ponto está passando 2 retas, por esse ponto está passando 2 retas. Então você nota que essa explicação ela é necessária ser dada. Então o primeiro entendimento, por um ponto eu posso passar infinitas retas. Está tudo lá no livro, no capítulo 2. Tá bom? Um ponto eu posso passar por infinitas retas. E se eu tiver 2 pontos quaisquer? 2 pontos em qualquer lugar? Contanto que não seja um ponto em cima do outro? Sim, nós podemos ter um ponto em cima do outro. Ó, legal. Mas nós não vamos falar disso aqui. Não importa, porque não precisa saber disso, mas é possível ter um ponto em cima do outro. Eu quero saber quantas retas eu posso passar por esses 2 pontos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E o que nós percebemos é o seguinte, gente. Para passar por um ponto, eu já vi bem aqui que é infinitas. Agora, para passar por 2 pontos, eu só posso ter uma reta. Eu só posso ter uma reta passando por 2 pontos. Não pode ter mais de uma.
Um aluno uma vez chegou com essa seguinte ideia para mim. Rodrigo, olha, se eu pegar um ponto assim, vamos supor um ponto M e um ponto N, se eu pegar dois pontos assim, eu posso traçar uma reta aqui, uma reta aqui, uma reta aqui, né? E eu digo para ele, então nós vamos ter que voltar para nossa explicação bem aqui, onde eu disse para você bem aqui, ó, que o ponto ele não tem espessura, tanto faz o ponto ser pequenininho como ele ser gigante. Ou seja, você não pode aumentar o tamanho do ponto para caber mais reta, porque um ponto é um ponto. Ele pode ser aqui no desenho grande, mas ele tem o mesmo valor desse pequenininho aqui. Então não existe isso, gente. Então só por dois pontos eu só posso ter um. Tá aqui, ó. Tá aqui dois pontos. Vamos chamar esse aqui de ponto A e esse aqui de ponto B. Ponto A, ponto B. E aqui eu só tenho uma reta. Não dá para botar duas. É isso que eu estou explicando bem aqui. Por um ponto, infinitas retas. Por dois pontos, apenas uma. E por três pontos, o que é que eu posso fazer? Aí tem duas condições, gente. Quando eu tenho três pontos, a gente só estuda no máximo três pontos, viu? No máximo. E esse aqui é uma explicação extra. Essa aqui é uma explicação especial. Não tem no livro isso aqui de vocês. Quando eu tenho três pontos, eu tenho duas situações. Tá vendo esses três pontos aqui, ó? Eles estão alinhados. Aí eu posso passar uma reta. Porque esses três pontos eles estão alinhados. Aí eu posso passar uma reta pelos três. Mas se os três pontos eles estiverem desalinhados, o máximo que eu posso conseguir fazer é isso aqui, ó. Não tem como eu passar uma reta aqui pegando esses três. Vocês percebem, né? Então dá para me desenhar um aqui e um aqui. É o que dá para mim fazer, ó. Então, três pontos desalinhados, eu preciso de três retas para pegar os três pontos. Três retas. Se os três pontos estiverem alinhados, uma reta. Se os três pontos estiverem desalinhados, três retas. Agora repare aqui que o legal é o seguinte: dois pontos você pode botar do jeito que você quiser. Pegue dois pontos, só não bote um em cima do outro. Não colocando um em cima do outro, sempre só vai caber uma reta. Perfeito, gente? Ó, então tá aqui a explicação. Um ponto, infinitas retas. Dois pontos, uma reta. E três pontos, depende do caso. Alinhados, uma reta. Desalinhados, três retas. Beleza? Ficou ainda na dúvida? Volta à explicação, vai lá no livro e vai e vê a explicação novamente. Muito bem? Dito isso, vamos mudar aqui, progredir. Estamos quase acabando, mais perto que longe. Vamos ver as posições relativas de duas retas. Vamos ver as posições que uma reta pode ter perante a outra. Posições relativas de duas retas. As retas, elas têm duas posições que elas podem estar uma perante a outra. Eu digo, quando eu falo duas retas, evidentemente que você está me entendendo que é uma reta perante a outra reta, tá certo? Então, ela pode ter duas posições. Então, existe a posição que eu posso fazer o seguinte, de duas retas, ó. Eu posso ter duas retas de uma forma, aqui, ó, que elas não se cruzam. Repare essas duas retas. É claro que minha figura é mal feita, né, gente? Minha figura aqui é mal feita. Não tem como fazer uma figura bem feita. Mas vamos pensar aqui em duas retas, onde essas duas retas, elas não se cruzam. Essas duas retas. Tá vendo que eu estou fazendo uma comparação da posição de uma reta com a outra. Por isso que o nome é posições relativas de duas retas. Eu estou comparando a posição que uma reta fica perante a outra. Então nós temos aqui esse primeiro caso, onde essas duas retas não se cruzam. Onde essas duas retas, elas nunca vão se cruzar. Nunca vão se cruzar. Como assim, Rodrigo? Nunca vão se cruzar? Ora, não acabei de explicar aqui na questão anterior, bem aqui, ó, que a reta ela é infinita,
que a gente não consegue desenhar uma reta no caderno da gente. Então, quando eu desenho aqui, eu estou desenhando apenas um pedaço da reta. E aqui eu poderia ter infinitamente para cá, infinitamente para cá. Então, só que aqui eu estou dando um exemplo, vamos chamar aqui de reta R e reta S. Eu estou dando aqui um exemplo de duas retas que estão posicionadas de uma forma que elas infinitamente nunca se cruzarão. Elas nunca se cruzarão. Tá bom? Então, quando isso acontece, a gente chama essas retas de retas paralelas. Retas paralelas. O que são retas paralelas? São retas que nunca se cruzam de forma nenhuma. Tá certo? E essas duas retas paralelas, gente, elas estão presentes, por exemplo, aí no caderno de vocês. Aí no caderno de vocês, vocês têm retas as linhas do caderno de vocês são retas paralelas, tá certo? Então, essas retas paralelas, eu digo, ó, que a reta R é paralelo da reta S. Tá vendo esses dois tracinhos aqui, ó? Esses dois tracinhos é o símbolo do paralelismo, tá bom? Então, quando eu tenho duas retas que estão posicionadas de uma forma que elas nunca vão se cruzar, o nome delas é retas paralelas. E aí é claro que você vai dizer assim, Rodrigo, e se as retas se cruzarem? Claro, obviamente, claro que existe a possibilidade dessas retas se cruzarem, né? E bem aqui nós temos um ponto, viu, gente, ó. Aqui por onde duas retas passam tem um ponto. Lembra aqui que eu posso ter infinitas retas por um ponto? Aqui ela. Bem aqui não importa para nós. Vamos chamar essa de reta T e reta R. Muito bem. Reta T e reta R. Nós estamos vendo aqui uma situação onde a reta T e a reta R estão cruzadas. Mas nós podemos ter uma situação, o seguinte. Vamos entender essa outra situação aqui, o seguinte, ó. A reta M e a reta N. Repare que nós temos o caso aqui da reta que está cruzada, né? Que está cruzada. E nós temos aqui um exemplo de uma reta que não está cruzada. Porém, nós vamos entender o seguinte: como a reta ela é infinita, para cá essas retas não vão se cruzar. Agora, se eu terminar de fazer aqui as retas, ó, o que acontece? Elas vão se cruzar. Então, tá vendo que essas retas estão funcionando o contrário dessa, porque as paralelas jamais se cruzam. Exemplo, a linha do caderno de vocês, né? Agora, aqui nós temos duas retas que, mesmo não estando cruzadas, a projeção infinita das retas leva ela a um ponto de cruzamento. Então, quando isso acontece, essas retas é chamado de retas concorrentes. Retas concorrentes. Se bem que tem um outro nome, né? São dois nomes, na verdade, para a mesma coisa. É engraçado que na geometria, na matemática, nas ciências, muitas coisas têm dois nomes, mas eu vou chamar somente desse nome aqui, as retas concorrentes. O que são as retas concorrentes? São retas que se cruzam, ou são retas que vão se cruzar, que vão se encontrar, né? Vão se cruzar, vão se encontrar, não importa. Elas vão, ou elas estão cruzadas, como essa aqui, né? Já tem o ponto de encontro, ou elas serão como essa aqui, que não tem o ponto de encontro, mas esse ponto de encontro ele é iminente, ele existe lá na frente. Então são chamadas de retas concorrentes. Então no caso aqui eu digo que a reta T é concorrente da reta S. E aqui eu digo que a reta M é concorrente da reta N. Tá notando como é que faz o símbolo, a simbologia? Tá aqui, ó. É um X mesmo, viu, gente? É um X mesmo. Então tá aqui, ó. R paralelo a S, nunca se cruza e nem nunca vão se cruzar. Retas concorrentes que se cruzam e retas
que não estão cruzadas, mas vão se cruzar. Então são as retas concorrentes. Tem um terceiro tipo? Sim, temos um terceiro tipo, olha aí. É possível, gente, no caso das retas, também é possível que eu tenha uma reta em cima da outra. Aqui, ó. Uma reta em cima da outra. É claro que eu estou botando aqui mais grosso, mas ninguém percebe uma reta em cima da outra. É lógico, porque uma reta esconde a outra perfeitamente, né? Então, sim, é possível a gente ter uma reta em cima da outra. Então, por exemplo, vamos chamar aqui que aqui tenha duas retas, a reta A e a reta B. Olha aí, reta A e reta B. Então, cadê as retas? Está uma em cima da outra. Você não percebe uma reta em cima da outra. Eu botei mais grosso, gente, só para enfatizar, mas não tem isso, viu? Então, são chamadas de retas coincidentes. Retas coincidentes são as retas que elas estão totalmente uma em cima da outra. Enquanto as retas concorrentes, o que acontece? Elas têm um ponto de encontro, né? Como aqui, por exemplo, aqui poderia ser o ponto A. Então a reta T e a reta R são concorrentes no ponto A. Tem um ponto de encontro. A reta M e a reta N não estão cruzadas, mas elas têm mais na frente, na projeção, um ponto de encontro. Então, elas são retas concorrentes. Já retas coincidentes não, é uma reta em cima da outra. E é claro que como uma reta em cima da outra, você não nota, você não percebe que uma reta está em cima da outra. Perfeito, gente? Não entendeu ainda bem? Volta lá na matéria, tá lá no livro com gosto de gás. Não tem nada aqui que o livro eu não esteja falando. Tudo que eu estou falando tem no livro, mas eu não estou falando tudo que tem no livro, se é que você me entende. Então vamos finalizar nossa explicação, né? Nossa aula já está bem. Eu quero, né, fazer muita coisa aqui hoje, porque só é uma aula por semana. Agora nós vamos finalizar nossa explicação falando aqui das retas. Veja, as retas, gente, elas são infinitas, né? As retas, elas são infinitas. Então, se elas são infinitas, jamais você vai conseguir desenhar uma reta no seu caderno. Então, qual é a saída então? Então, foi criado pela matemática 2 tipos de reta que a gente desenha no caderno. Nós temos 2 tipos. Nós temos o chamado segmento de reta, que é o mais usado. Basicamente, a gente vai falar muito de segmento de reta, mas tem um outro que é chamado de semi-reta. Não é muito falado, mas a gente costuma de vez em quando ver, mas é muito difícil uma semi-reta. Então, qual é a diferença dessas duas coisas? O segmento de reta, olha aí, ele tem começo e tem fim. A semi-reta, ela tem começo e não